29 anos e sou fotógrafo há 7 anos. Eduardo Trópia, 58 anos, sou fotógrafo há 45 anos. Meu nome é Márcio Lima, eu sou fotógrafo há 64 anos e tenho 69 anos de idade. A história da fotografia na minha vida, ela começa nessa casa, porque meus pais moraram aqui. Meu pai, ele era fotógrafo da década de 60, que ele sai de Pedro Leopoldo, foi a cidade que eu nasci, já com um estúdio fotográfico, e vem para Ouro Preto como exibidor de cinema. E quando ele chega a Ouro Preto, ele tem um estúdio em casa, depois ele passa a ter loja. E nessa casa, exatamente, eu com 7 anos, eu começo a ter o primeiro envolvimento com a fotografia. Comecei a me interessar por fotografia, primeiro vendo as fotos que meu pai fazia na década de 60 e 70, e pela vontade de reviver aquele momento que eu achava tão incrível. Eu não conseguia imaginar a dureza da época por ser uma ditadura militar, mas eu via aquilo com muito romantismo e sempre tentava reviver aquele momento colocando alguma música, seja do Clube da Esquina, Milton Nascimento, Beto Guedes ou algo assim, e tentando montar um cineminha do que era aquela época na minha cabeça. Eu venho de uma família de fotógrafos. Então, meu pai e meu irmão, quando eu tinha 5 anos de idade, aliás, antes, né? Quando eu nasci, eles eram fotógrafos. E quando eu tinha 5 anos de idade, eu comecei a rodear o quarto que eles trabalham, o famoso quarto escuro do passado. E eu não via nada, eu entrava e não via nada. O meu primeiro contato com a câmera fotográfica foi dos passeios que eu fazia com a minha família nos arredores de Ouro Preto, principalmente no Pico do Itacolomi. E era uma emoção muito grande poder reviver aqueles momentos a partir das fotografias, né? E a espera do revelar, né? Você levar para o laboratório e ter dinheiro para pagar a revelação também, isso era incrível. E num outro momento eram nos festivais de inverno da UFMG, que eu tive o prazer de participar de 3 desses festivais, os 3 últimos, e a gente levava a câmera fotográfica para registrar as meninas, né, que vinham do Brasil inteiro. A gente convivia aquele mês muito intenso e depois era muito gostoso revelar aquelas fotos e ficar lembrando e esperando o próximo ano quando todo mundo voltava para cá, né? Um dia esqueceram a luz vermelha acesa. Aí eu entrei no mundo da fotografia. Comecei a fazer algumas coisas que me interessou bastante, sem ensinamento, sem nada. Parece que já estava em mim. Na época da loja ele fazia retrato de carteira, mas com uma peculiaridade que era um retrato como se fosse fazer um casamento. A importância que ele dava para o retrato de carteira era a mesma que ele dava para o casamento. Então ele não tinha distinção do que ele fotografava, e sim como ele fotografava. Então isso me chamava muita atenção. E aí tem um laboratório dentro de casa, acaba que eu envolvo com esse laboratório, e as produções fotográficas deles eu vou envolvendo no decorrer do tempo. Mas eu não tive, nesse tempo, uma câmera fotográfica. Então, isso foi acontecer em 2007, no final de 2007, quando eu perdi meu irmão, ele faleceu e deixou uma câmera fotográfica para mim. E foi um momento muito duro na minha vida, mas que me fez crescer muito, amadurecer muito, inclusive a maneira como eu olhava o mundo. Então a fotografia foi uma válvula de escape, foi uma maneira de eu tentar esquecer aquela dor e tomar aquilo a meu favor, né? A maneira de ver o mundo mais sutil, né?
com mais sensibilidade. E até hoje eu acredito que os momentos que você sofre, você pode tomar a seu favor nesse sentido. A fotografia na minha vida ela é importante, por primeiro lugar, que eu vivo dela. Né? Apesar de eu fazer muitas cortesias, eu dependo da fotografia para viver. Eu acho que a fotografia do cliente é muito importante, porque ela foi a minha sobrevivência. Então, sem querer descartar totalmente o cliente, eu trabalho os dois lados com uma certa sabedoria. A preferência é a fotografia autoral. A importância é que, através do tempo, a gente tem uma bagagem de arquivo que muitas vezes ela se perde ou vai por um caminho que a gente mesmo desconhece. E hoje a fotografia autoral está me dando a oportunidade de voltar para o meu arquivo e trazer novas leituras, de um olhar, de uma leitura até na fotografia contemporânea, trabalhando um pouco o resgate de tudo que já passou pela minha história da fotografia. A importância da fotografia na minha vida. Eu posso separar em dois pilares. Um é o pilar profissional, né, do ganha-pão, da interação com as pessoas, da técnica fotográfica, né, do aprimoramento da técnica. E o outro pilar é o pilar da reflexão em torno do mundo, sobre a cidade que eu vivo e de uma descoberta de mim mesmo, né? A partir do momento que a gente consegue ver o mundo de uma maneira mais sutil e com menos barreiras, a gente consegue nos conhecer melhor. É uma história que fica. É um legado que não tem fim. Então, desde da formação, que é a experiência que eu tive com meu pai, das minhas experiências pessoais e outras experiências que a gente tem sempre um espelho, né? Toda trajetória profissional você tem espelho de alguém. Então, eu acredito que a fotografia me ajuda muito nisso, em rever minha vida e ver com mais clareza os caminhos que eu posso percorrer para contribuir com um mundo melhor. Eu acho que a gente está aqui nessa vida, acima de tudo, para isso, né? Para contribuir com o outro e para contribuir com a sociedade. Toda a nossa família foi criada com fotografia. E hoje, aliás, a paixão que eu tenho pela foto, hoje eu tenho câmeras diversas. Todo ano eu adquiro uma, porque a gente não pode ficar para trás. Eu acho que não. É um tema do meu cotidiano hoje. O que me encanta ainda em fotografar? Tá? Acho que a interação com o outro, né? A descoberta do outro. Né? A fotografia é um coice, né? E aquilo só se torna verdadeiro quando a pessoa é atingida por aquilo e você é atingido pela pessoa, né? Então, isso para mim é muito claro quando eu coloco intensidade na fotografia, como a coisa fica bonita. E quando eu me distancio, não fica tão legal. E o risco que você se propõe com a fotografia, né? O risco de, às vezes, pegar uma coisa que não vai ser tão positiva. Eu acho que o que encanta é que tudo é fotografável. A fotografia ela não tem um não porquê fotografar. Tá? Que hoje a gente vê a imagem no mesmo instante. No passado, a gente levava alguns dias ou algumas horas para poder ver o resultado. Para mim, é muito legal quando eu vejo, por exemplo, a fotografia do casamento dos meus avós. É muito emocionante e motivador ver a importância, às vezes, do tipo de fotografia de grupo, né? No caso das fotos antigas, eram geralmente uma foto de grupo, uma foto da noiva, e uma foto do noivo, uma foto dos dois juntos. É muito importante ter esse registro de família, né? Às vezes nem é o objeto, é a forma que você olha o objeto. E esse é o maior trabalho que eu faço hoje. E vem de encontro também com uma outra história. Eu voltei para Ouro Preto, sim, porque era a minha essência. E aí um dia eu me perguntei assim, será que eu não voltei para Ouro Preto porque era fácil de fotografar Ouro Preto?
A fotografia de Ouro Preto é sempre bonita, é sempre, né, ao primeiro olhar é sempre fácil. Fotografar os idosos, fotografar as crianças, né? E isso para mim é muito bom quando eu consigo pegar um momento espontâneo de interação daquela família e aquilo vai resumir uma história toda de gerações em um único clique, né? Isso para mim é o mais prazeroso e o que me motiva todo dia a levantar cedo da cama para tentar entender cada vez mais do universo da fotografia, da edição, da técnica, né? Aí eu volto um pouco no tempo, quando se fotografava as belas mulheres, as belos personagens, e um dia num workshop desse, a gente trabalhando o que era o melhor da fotografia, e aí eu não lembro quem falou isso ficou na minha cabeça, que não existe ninguém feio para fotografia, existe gente mal fotografada. Então a fotografia é muito além do que vai ficar no visor da sua câmera ou impresso no papel, né? São as experiências que você capta daquela paisagem, né, ou da pessoa que você fotografou e que vão estar ali junto com você para o resto da sua vida. E eu até hoje na minha vida eu cheguei a fotografar quase 2.000 casamentos. Tinha sábado que era 5, 6 seguidos, um atrás do outro. E em lugares diferentes também, como eu comparecia, não sei. Apesar de eu ter memória fotográfica, eu não sei como eu ia em diversos lugares em pouco espaço de tempo, mas ia. Eu chegava 15 minutos um pouquinho atrasado, mas normalmente a noiva atrasava mais, apesar de não poder, e aí a gente ia tocando. Então, hoje, no meu cotidiano, eu acho que não tem nada que não deva ser fotografado. Agora, depende muito do olhar, depende muito da hora, do porquê e qual que é o produto final. Então, nesse momento, assim, é que você vê que a fotografia está ali, é eterna, ela é um prazer constante. Eu acho que até a chegada da fotografia digital era muito claro esse papel da fotografia em preservar a memória, né? Por exemplo, uma imagem, eles falam que diz mais que 1000 palavras, mas eu considero que o infinito de palavras, não só 1000 palavras, como N palavras. A fotografia documental, a fotografia dos fatos históricos, dos fatos jornalísticos, das culturas, das sociedades antigas, né? E assim como a chegada da fotografia digital, você tem a intensificação da globalização, que acaba destruindo muitos desses ícones, né? Muitas dessas culturas que eram espontâneas, acabam, quando não são destruídas, tomando a cara do turismo, né? Do espetáculo. Então, a fotografia analógica, acredito que tinha muito esse papel, né, da documentação histórica e da preservação da memória. Ver a evolução de uma cidade, que ela é permanentemente história, pela fotografia, isso não tem preço. Por quê? Existe uma evolução do olhar. Eu tenho registro, aqui atrás mesmo, tem uma sequência de fotos que era do meu pai da década de 60. Com a fotografia digital, a coisa mudou um pouco de sentido, no meu ponto de vista, que a produção é tão intensa que
eu começo a pensar sobre a duração desses arquivos e a organização desses arquivos. Será mesmo que a proporção com que produzimos imagens, será que vamos conseguir preservar isso e organizar para mostrar para gerações futuras, né? Então, no passado, as fotos eram mais admiradas. Né, como vamos lidar com essa memória futura, né, da fotografia. Então, passa muito pela minha cabeça isso. Eu começo a fotografar na década de 70. Então nós temos a década de 70, 80, 90 e estamos chegando aí 2000, 2000 e pouco. Já passaram aí 4 décadas ou mais, né? E aí você vê a evolução da desordem e do descompromisso, registrada ao seu olhar e no papel. É até um trabalho que eu estou tentando autoralmente colocar no papel, que é essa evolução da interferência urbana numa cidade como Ouro Preto em 50 anos, que é o tempo que eu tenho de história. Então, assim, a importância é fundamental, né? E a gente conseguir participar disso, eu acho que é um privilégio. A gente tem uma ferramenta fantástica de registro, né, de denúncia, mas muitas vezes não sabemos como usar isso, né? Então, depois de 3 anos fazendo esse exercício de observação sobre a cidade, eu fiz minha primeira exposição, que era Ouro Preto, Paisagens Hereditárias, né, que era essa ideia de resgatar, através da fotografia digital, as imagens que estavam no meu subconsciente, pelas histórias contadas pelo meu pai, meus avós, meus tios. Acho que quando eu vejo o acervo que meu pai deixou da cidade de Ouro Preto, o acervo que eu venho trabalhando até hoje, a mudança é muito gritante. Acho que no Brasil a gente tem um pouco de dificuldade de lidar com a memória, né? Acho que até os próprios atos a favor da volta do regime militar prova isso, que a gente não tem apego nenhum pela nossa memória, né? A gente quer esquecer e pronto. Então esses registros vão te trazendo uma evolução, tanto da cidade como o descaso da cidade com relação a essa memória. Eu acho que é por aí. A gente está na era da fotografia digital, da democratização da imagem, e está todo mundo interessado no pau de selfie, né? De se mostrar. Ninguém quer olhar para fora, todo mundo quer olhar para si mesmo. Então, por isso, eu vejo com muito medo o papel e o poder da fotografia digital, né? Tanto na facilidade de manipulação da imagem, quanto no papel inverso que ela pode ter. Em vez de ensinar as pessoas a verem o mundo, pode tornar as pessoas mais egoístas, né? Mais egocêntricas, mais preocupadas com sua própria aparência, né? Acredito também no papel, como disse no meu caso, no papel da fotografia como memória, né? Produzir nos casamentos, além do registro, algo realmente artístico, né? E que as pessoas possa atravessar o fluxo do tempo e trazer não só as imagens em si para as pessoas, mas que elas consigam lembrar da música que tocou no dia, sentir o paladar dos doces e de tudo mais que está em torno desse momento tão importante. Eu considero a construção de memória como um mergulho no passado. Principalmente dias de chuva que as pessoas têm um tempo para ver as fotografias, dali saem histórias infinitas, porque a pessoa lembra de outros tempos, né? Lembra de passeios, de pessoas que ficaram conhecendo, de tranquilidade, podemos assim dizer, e muitas coisas. Eu penso assim, seria mais ou menos desse jeito. Não sei se é isso. Eu fui um fotógrafo estético, fui. Numa palestra para uns alunos uma vez de 14, 15 anos, um deles virou e falou assim, você não gosta de gente, porque a minha fotografia não tinha gente.
Eu me considero retratista. Hoje eu só trabalho praticamente em laboratório, que é o que eu gosto. É esse aqui. Eu sempre busquei dar um tom de leveza no meu trabalho, né? Eu nunca tive aquele trabalho muito denso, muito dramático ou negativo, apesar de eu respeitar muitas pessoas que fazem esse tipo de trabalho, né? E também quem quiser me chamar de fotógrafo, fica à vontade, não tem problema nenhum. Cada um pensa do jeito que quiser, né? Eu acho que a coisa que mais me alegra é poder dar essa sensação de leveza para o dia a dia de uma pessoa. Eu acho que é uma mistura de fotografia de busca, né? De busca pelo desconhecido, de busca pela preservação patrimonial, de busca por mim mesmo, né? Isso é o mais motivador, né? Então, assim, eu acho que eu defino o momento em que eu estou com a fotografia. Hoje eu faço uma fotografia contemporânea, cada vez mais desconfigurando a imagem e trabalhando um olhar do meu olhar. Então, não dá para definir. Eu queria mostrar a beleza do mundo, a beleza da minha cidade, a beleza das situações que eu vivencio e ter esse caráter de preservação do patrimônio material e imaterial, que ainda continua rico na nossa cidade, mas que ruma para um destino estranho, né? Hoje eu diria que eu sou mais contemporâneo do que barroco, mas depende. Acho que é isso. E também, na vertente da voal, uma fotografia que torne os momentos simples da vida das pessoas em memórias eternas, né? Em memórias que não se apagarão e que terão, não sei se posso dizer algo artístico, não sei se é isso o termo, né? Mas que sempre que ou essa pessoa vê, ou os filhos, ou os netos, verem essas fotos, essa imagem vai conseguir comunicar algo positivo para elas. Então a escolha dessa foto ela, se deu por uma lembrança de uma conversa com o fotógrafo ouro-pretano, Antônio Laia, que uma vez, quando eu estava começando a fotografar, me disse que fazer uma foto realmente boa era muito difícil, né? E eu escolhi essa foto porque foi a primeira foto, não sei se para os outros, mas foi a primeira foto que eu vi com a minha cara, que eu vi que tinha um toque meu e que não era uma repetição das outras fotos que eu tinha visto, né? Então, eu acho que é essa foto, que é a foto da praça. É uma praça Tiradentes, que para mim é o símbolo maior de Ouro Preto. Desde que eu me entendo por gente, a praça tem um ícone de tudo, de sabedoria, de presença, de beleza, de estética, de tudo. E um determinado período, por coincidência, eu tinha parado de fotografar. Eu tive um bar e foi, foi uma quebrada aí pós-adolescência, que você fala assim, não quero fotografia, quero bar. Quando eu estava mais ou menos com 10 anos, meu irmão mais velho era o arrimo da família. Então ele trabalhava na prefeitura de Mariana e quando aparecia alguma pessoa para tirar retrato, era para a gente ir na prefeitura chamá-lo. Lá de casa na prefeitura tinha mais ou menos 300 metros de distância. Então a preguiça de eu andar 300 metros, eu resolvi fazer a foto da pessoa. Eu não, até então, eu tinha feito boas imagens, mas nada que me tocasse assim, de imediato.
E essa imagem, quando eu fiz ela, eu sabia que era algo importante para mim. Né? Algo importante para mim por vários motivos. Né? Primeiro, ela me faz lembrar dos caminhos que eu percorri por Ouro Preto, né? Os caminhos, na maior parte das vezes, a pé ou de bicicleta, né? E esses caminhos, eles me aproximaram muito dessa cidade, me aproximaram muito das pessoas dessa cidade, me aproximaram muito da geologia dessa cidade, da natureza. Então aqui você tem o elemento urbano, né? Das pessoas, dos novos calçados, dos calçados mais antigos, e tem o elemento rural, que é a pata desse jumento, né? Que leva muito essas duas esferas de Ouro Preto que eu tanto gosto, que é a paisagem urbana e a montanha verde e vermelha, né, dos seus arredores. Isso me encanta muito. Mas aí eu vivia na noite. O bar fechava 2, 3 da manhã, na adrenalina, né, que a gente sempre ficava, eu fechava o bar e ia passear pelas ruas de Ouro Preto. E nessa trajetória desses passeios, a praça era um caminho. Eu sempre passava por lá por volta das 3, 4 horas da manhã. Aí você tinha um carro pingado ali, outro ali. Você via a praça num olhar que era da madrugada. Eu falei, gente, que privilégio você ver uma praça dessa na madrugada, mas quantas pessoas podem ver essa praça na madrugada? Pouquíssimas, pelo universo do que circulava aquela praça. Quando meu irmão chegou, eu falei com ele. Aí ele olhou assim e revelou o filme, quer dizer, cortou o filme para revelar, porque tinha economia de guerra mesmo, né? Era difícil. Aí ele revelou, deu errado. Aí ele falou comigo, ó, eu vou te mostrar ali como é que é certinho, porque quando aparecer você tira e eu faço. Era outra praça, era outra confusão, taxista, ônibus, gente, palanque, cada dia tem um palanque diferente. Então, nessa trajetória do bar, eu comecei a ver a praça com um olhar diferenciado. Fechei o bar um ano depois, fui para Belo Horizonte, retomei a fotografia e um belo dia um amigo meu, na verdade, eu estava com essa ideia de uma foto diferente de Ouro Preto. E no outro sentido, a partir dessas caminhadas, foi uma maneira de eu conseguir territorializar pela cidade. Cada pessoa é um território. Os lugares que você vai, as pessoas que você conversa, é um pouco desse territorializar, né? Dessas referências que você vai, dessas raízes que você vai pregando pela cidade. Então, essa foto ela me diz um pouco disso também, né? Desse territorializar. Além disso, agora trazendo mais para o século XXI mesmo, tem o elemento da mobilidade urbana tão caótica na nossa cidade, né? Então me faz pensar isso, uma cidade planejada ou não planejada, né? Para ser ocupada por carroças e por pedestres e que vem sofrendo uma invasão absurda de automóveis e que torna a qualidade de vida das pessoas que moram aqui muito aquém do que poderia ser, né? Mas um amigo meu fala assim, Eduardo, 21 de abril é sempre uma polêmica. E a Praça Tiradentes recebe o staff do Estado vem para Ouro Preto num único dia que passa a ser a capital mineira. Vamos fazer um trabalho, ele era publicitário, vamos fazer um trabalho porque está comemorando 200 anos da Inconfidência Mineira. Falei, Paulinho, tem que ser a praça. Vamos retratar a praça vazia. Falei, mas como? Não existia Photoshop. Esse trabalho foi feito em cromo, que nem todo mundo conhece o cromo hoje. Já é uma leitura antiga, é o slide grande, 4x4, que é um quadradão, uma máquina grande, que é uma máquina Brônica, que eu trabalhei com ela há muitos anos. E ele falou, como é que nós vamos fazer isso?
Aí vem as coincidências. Eu tinha ideia da foto, queria a foto vazia. Nessa leitura que eu passava pela praça, eu sabia exatamente onde é que ia ficar a máquina, porque eu já tinha calculado. Era uma foto que foi projetada durante 6 meses na minha cabeça. Então eu já tinha marcado o paralelepípedo, que altura que ele tinha que estar, que lente que eu iria usar. Eu só faltava para mim a praça vazia e o tripé, porque eu precisava de um tripé com 1 palmo de centímetro. Era 1 palmo, que estava ali a 20 centímetros do chão. Eu não tinha esse tripé e teria outros recursos. Mas como era uma máquina pesada também, que era uma 6x6, aí eu acho que a gente começou a elaborar isso um mês antes do 21 de abril. E foi próximo à Semana Santa, era tudo muito próximo. Então, como essa foi realmente eu considero que seja a minha primeira fotografia, mas eu tinha entre 9 e 10 anos. Tive o laboratório, que foi com 5 anos, e essa fotografia que foi com 10 anos. Depois o tempo foi passando, ele ia me ensinando as coisas. Quando foi um dia, nós estávamos em Ouro Preto, já morando em Ouro Preto, no bairro do Pilar, e meus sobrinhos estavam lá em casa. Então eu resolvi fazer uma fotografia deles. Como eu tive a ideia, mas foi o meu irmão que regulou a máquina para mim. A prefeitura, na época, usa uma foto minha num cartaz da Semana Santa, sem permissão. E aí foi o gancho da praça vazia. Que aí eu cheguei na secretária de turismo e falei, olha, vocês usaram uma foto indevida, sem crédito, a foto é de minha autoria e tem um processo correndo contra a prefeitura. Mas junto com o processo eu já tenho um acordo. Você quer o acordo? Ele falou, que acordo? Eu falei, eu quero a praça vazia por 2 dias. E aconteceu, a prefeitura fechou a praça 2 dias para mim. Por que 2 dias? Porque é um período que chove muito, naquela época, isso, nós estamos falando em 89, Ouro Preto ainda tinha um clima mais estável, e era uma época de muita neblina, tinha uma inconstância. Aí eu falei, 2 dias. Ele falou, mas 2 dias fechar aquela praça? Eu falei, não, é rápido. Você tira os carros de madrugada e no período de 15 para 6 às 6 horas, a cada 5 minutos a gente fecha tudo. Para carro, para ônibus, para tudo. Eu tinha uma pessoa em cada ponto da praça, não podia passar ninguém, não podia passar carro. E a praça, nessa hora, é uma efervescência, que eu só fiquei sabendo na hora que eu fechei a praça. Gente xingando. Foi uma história longa. E isso torna essa fotografia, para mim, ainda mais importante. Valorizo muito o fato de você poder ver uma foto e mudar o que você pensa sobre ela quando o tempo passa. Acho que uma fotografia poderosa, no caso eu estou falando para mim, não estou falando que para vocês vai ser a mesma coisa, mas o poder de uma fotografia está justamente nessa possibilidade da mudança de ponto de vista nas novas memórias que você vai ter a partir de uma fotografia antiga, né? E, de imediato, é uma fotografia na parte técnica que me agrada muito pela composição, pela luz, né? De uma maneira geral, acho que deve ser a foto minha que eu mais gosto, assim. Aí, no primeiro dia da foto, acabou que ficou um fusquinha. No meio, entre a estátua e o Museu da Inconfidência. Aí a turma que eu levei para me ajudar a fechar, nós empurramos o fusquinha até a traseira da estátua para não aparecer na foto. Então a foto é essa, que ela foi feita também. Aí eu consegui o tripé de um amigo meu em Belo Horizonte, que é o Miguel A1. O tripé era meio instável, mas eu falei, vai ter que ser com esse. E foi uma foto de sorte, risco, eu diria até com experiência, né? Porque a gente usa uma profundidade de campo violenta. Ela passa a ser uma foto única brasileira da Praça Tiradentes. Essa foto virou um best-seller
E na época a gente fez 7.000 cartazes e vendemos 7.000 cartazes. Essa foto virou a coqueluche de todo mundo querer repetir, não conseguia. 10 anos depois vem um Photoshop, também é difícil, porque tem essa inclinação da máquina, a perspectiva. Então, assim, era uma ótica perfeita, ela estava numa inclinação perfeita, e me deu uma profundidade de meio metro a infinito. E nesse momento, por exemplo, de 15 para 6 às 6 horas, é um momento em que a luz ela é muito rápida. Então, a cada 1 minuto, eu tenho uma outra leitura de luz. E eu pedi que eles olhassem para a lâmpada. Eu só apertei o botão. Ela foi toda reguladinha. Então, hoje, esse menino aqui está com... Ele tinha, na época, 4 anos, entre 3 e 4, e esse aqui 2 anos. Então, virou a foto show. Virou a foto que é a minha referência. Ela hoje se perdeu na internet, não tem nenhum controle sobre a foto. Hoje até eu uso ela pouco no meu portfólio, nas minhas coisas, porque senão você acaba sendo fotógrafo de uma foto só. E aí ela teve essa história, tem a trajetória dela. Eu falo que ela tem um caminho natural dentro da minha leitura fotográfica. É a foto da Praça Tiradentes vazia e que virou isso que vocês estão vendo. Então são pessoas muito queridas, né, como todos os meus familiares são, mas essa foto eu guardo ela como uma fotografia especial que eu tenho. Pergunta difícil. Falar do que as pessoas sentem pela minha fotografia. É uma coisa engraçada isso, porque cada um tem uma história. Tem cabeças diferentes, né? Tem pessoas que ficam muito felizes, mas tem pessoas que parece que não estão de bem com a vida. Demonstra que não ficaram muito satisfeitas com a foto. Num primeiro momento, eu acho que as pessoas, quando olham a fotografia com o nome de Eduardo Troppi, veem que eu estou fotografando Ouro Preto. Então, acho que essa expectativa do olhar para Ouro Preto é diferenciada. Até pela convivência, né? Eu falo o seguinte, eu acordava e dormia nesses 50 anos fotografando Ouro Preto. Então, a foto de Ouro Preto ela tem sempre um diferencial. Mas, graças a Deus, a maioria dá um sorriso quando vê a foto. Se a pessoa deu um sorriso, é porque ela gostou. Se ela fechou a cara, a gente vê que ela não gostou. Eu, internamente, eu choro mais que ela. Eu fico muito satisfeito. Elogio nunca é demais. Agora é muito difícil falar isso, porque a fotografia é arte, para cada olhar tem um olhar. Então, a expectativa de cada um.